Então vamos ler essa palavra, Mateus capítulo 13, versículo de número 4. O tema dessa palavra é a parábola dos 4 corações. Diga, a parábola dos 4 corações. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre 4 corações aqui. Então diz assim o versículo 4 até o versículo 9. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler novamente? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? Versículo 19, para nós concluirmos essa leitura inicial. E a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te apresentamos essa palavra, te apresentamos esse momento, Senhor, que aqui estamos. Senhor, nessa noite, fala aos nossos corações de uma forma especial. Que o Senhor venha ministrar cura, transformação em nosso ser, em nossa alma. Que o Senhor venha moldar a cada um de nós conforme a Tua palavra. Que nessa noite o Senhor traga libertação ao nosso coração. Que nessa noite o Senhor venha trazer cura à nossa alma. Que nessa noite o Senhor venha nos impactar com as revelações da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, vem sobre cada um de nós nesse momento, trazendo o refrigério que precisamos. Que o Senhor nos conduza, Senhor, em toda boa palavra, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que nesse momento, meu Pai, o Senhor tome, meu Deus, a direção deste culto mais uma vez. Acampa os teus anjos, Senhor de glória, guardando-nos, meu Pai, nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, Pai, nesse momento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Reconhecemos que nós não temos poder para fazer absolutamente nada, mas o Senhor é soberano para fazer infinitamente mais do que pensamos ou podemos imaginar. Pai, é assim que nós te pedimos, é assim que nós te louvamos, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se a igreja crê, diga amém, e aplauda o Senhor com alegria nessa noite, porque o Senhor é bom. Fique à vontade, tome o seu lugar nessa hora, tá bom, queridos? Amém? Coloquei um tema para essa palavra hoje,
chamado a parábola dos 4 corações. Diga mais uma vez, a parábola dos 4 corações. Amém? Queridos, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, a cada dia ela se renova, a cada dia ela toma uma dimensão profunda dentro do nosso coração. E hoje não vai ser diferente. É uma das parábolas que nós já conhecemos. Ela tem como título padrão a parábola do semeador, mas eu dei um novo nome para essa parábola, a parábola dos 4 corações. E eu quero meditar um pouquinho sobre a importância de nós compreendermos em profundidade as palavras do Senhor, principalmente no que diz respeito aos seus ensinamentos. Eu creio que um dos dilemas que nós enfrentamos, nós que servimos ao Senhor Jesus, é justamente nós colocarmos em prática a palavra dele. Nós temos um abismo muito grande, muito distante daquilo que nós cremos para aquilo que de fato nós fazemos. E o meu desejo nessa noite é que nós possamos ver o nosso coração como solos, como terras no qual a palavra de Deus ela é semeada, onde a palavra de Deus é plantada e essa palavra é uma semente. E um dos nossos desafios é pegar essa semente e colocar no mais íntimo da terra do nosso coração, por isso esse é o título dessa parábola, e cultivá-lo para que ele possa crescer e dar os frutos que assim essa semente ela está proposta. E essa parábola especificamente, ela não fala, o foco dela não é a palavra, não é a semente. Porque a semente ela dá em qualquer onde ela for colocada, ela vai dar, até na beira do caminho. O problema é aonde a semente cai. Quem está entendendo? Então o problema não é a semente, o problema é aonde a semente ela cai. Aonde essa semente ela cai, ela vai dar o seu devido fruto. Então Jesus ele vai dizer que existem aqui 4 tipos de corações. E se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos perder muito daquilo que Deus tem para cada um de nós. Jesus, queridos, ele é o grande Senhor do nosso coração. Ele sabe realmente como esculpir em nós o melhor que Ele tem para cada um de nós. Eu posso dizer que essa passagem fala sobre o solo do coração daquele que é discípulo do Senhor. Eu digo para você que se nós não tivermos essa consciência diária de que o nosso coração ele não é tão bom como nós imaginamos que ele é, nós vamos terrivelmente fracassar na nossa vida espiritual. Não é de se estranhar que muitos líderes têm caído neste tempo. Não é de se estranhar que todos nós estamos suscetíveis a cair no meio das dificuldades e no meio das lutas, né? Então, diga assim, eu preciso ter um coração transformado pelo Senhor. E essa transformação ela é a cada dia, minha pastora Luzenilda, porque nós enfrentamos muitas lutas. Jesus falou lá em Marcos capítulo 7, que é do coração que sai todas as coisas terríveis, né, que vão contaminar o homem. Então eu quero dizer para você nessa noite, já deixar uma pergunta para você, né, meditar. Como é que está o seu coração hoje? Será que hoje você vai se identificar com um desses 4 corações? Eu creio que você vai se identificar com um desses 4 corações. Não importa qual coração que você é nessa noite. Importa que você precisa tomar uma atitude para querer ter o último coração que nós vamos citar aqui já iniciando essa palavra. O primeiro coração que Jesus ele vai dizer é aquele coração, no versículo 4, que a palavra ela é semeada à beira do caminho. Essa palavra que é semeada à beira do caminho, eu comparo ao tipo de coração, ao tipo de atitude de pessoa que ela não se abre. É uma pessoa totalmente fechada. Você está falando de Jesus, você está semeando a palavra, você está dando testemunho, né? Mas ela se nega a abrir o coração para aceitar. Você fala, você diz, você está orientando, mostrando, mas ela luta, mas não abre o coração. Ela não fala das suas dores, ela não fala das suas dificuldades. Então, esse coração é aquele que a palavra é semeada à beira do caminho. Onde o diabo vai lá e arrebata essa palavra, diz o Senhor no versículo 19 em diante. Então, a palavra que é semeada à beira do caminho, aquele que está fechado, o diabo já arrebata logo. Ele tira a pessoa do caminho para que ela não venha se abrir e produzir os devidos frutos.
Então, a palavra que é semeada na beira do caminho é aquele tipo de pessoa que ela não se abre, como eu estava dizendo. Então, a pessoa se fecha, é a pessoa que ela não está aberta para aceitar a repreensão, ela nem reflete naquilo que está falando. Você está falando uma coisa para ela importante, o coração dela está em outra coisa, o coração dela já está murmurando. Deixa eu falar aí que eu não vou fazer nada que essa pessoa está dizendo. Então, será que tem pessoas assim? Será que já fomos alguma vez assim? Diga misericórdia. Eu sou mais otimista nessa parábola. Eu acredito que aqui é uma evolução. Talvez por um momento fomos à beira do caminho, mas talvez por um momento fomos aquele coração no meio das rochas, né? A terra ali no meio das rochas. Talvez fomos ali aquele coração que cresceu no meio dos espinhos, e aí depois talvez viramos uma boa terra. Eu sou otimista nessa evolução do coração. Mas aqui vamos falar de forma fragmentada aqui um pouquinho, para que nós possamos entender ainda mais. Mas de fato, existem pessoas, ou talvez nós somos assim, aonde a pessoa está te mostrando o caminho, mas você teima em continuar no erro. A pessoa está te mostrando o caminho, a pessoa está te falando como é que é, ou você está aconselhando uma pessoa, e aí parece que nós estamos jogando pérolas, como diz a palavra, pérolas ao vento. Para usar de um eufemismo aqui, para não usar uma palavra mais pesada. Então, estamos jogando aqui as palavras como que ao vento, a pessoa ela não aceita, ou às vezes ela até pergunta, mas quando a sua opinião não bate com a opinião dela, porque ela quer muitas vezes ouvir só aquilo que agrada o coração e não muitas vezes a verdade, ela simplesmente rejeita, ela se fecha completamente. O diabo vai lá e arrebata a palavra do coração, né? Então, bate a palavra, não entra. É tipo mais ou menos assim, quem gosta de... às vezes a gente está estudando, tem matérias que a gente não gosta. E às vezes a gente se bloqueia ainda mais, dizendo, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei, eu não nasci para aprender matemática, eu não nasci para aprender português, eu não aprendi para ir. Olha o tamanho da Bíblia, meu Deus do céu, eu lá vou ler esse livro, meu Deus, é tanto, vou perder tempo lendo. A pessoa, ela mesmo se sabota. Ela mesmo se destrói, e quando ela pensa que está organizando a vida está totalmente desorganizada, e depois de 5, 10 anos, você vê que a pessoa continua na mesma situação. Podia ter evoluído, mas porque está totalmente blindada, está totalmente fechada, ela não permite mudanças. Então diga assim, misericórdia. Eu digo para você, queridos, na minha humilde experiência de mais de 10 anos pastoreando e quase 17 anos servindo ao Senhor Jesus, praticamente 17 anos, né, servindo o Senhor Jesus, nós precisamos de conselho sim, nós precisamos. E hoje, como eu sinto falta dos conselhos do nosso apóstolo, né? Às vezes sempre ligava para ele, sempre pronto, irmãos, uma coisa que eu aprendi, se você diz que já sabe, eu digo para você, você não sabe. Né? O próprio grande filósofo Sócrates já dizia, Platão, Aristóteles, grandes filósofos, né, da antiguidade, que só sei que nada sei. Quando você se coloca naquela posição para você aprender todos os dias, você avança e você cresce. A unção não vem de nós não, irmãos. A unção é dele. Se nós somos usados é pela infinita misericórdia dele, né? E pela sua graça, né? Então diga assim, o coração à beira do caminho é aquele coração que não se abre. Às vezes dentro de casa, não aceito a repreensão da esposa. Hoje eu aprendi a aceitar a repreensão da minha esposa. Hoje cheguei brabo, irmão, lá em casa. A bispa falou, tu esqueceu que tu tá de jejum? Aí eu falei, pega a tua merenda. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, porque eu liguei para ela não atender, eu fiquei brabo. Aí olha a minha injustiça, ela lavando roupa, fazendo as coisas. Aí depois pensando, falou no meu coração, fala, Jeová, me trata, Jeová. Faz que nem aquele peixe que eu fui tratar lá, tigre todinho, Jeová. Tigre para tirar as espinhas que está empatando. E o Senhor toma posse desse coração. Então diga assim, o homem é brabo, irmãos. O ser humano é difícil. Digo, o ser humano é difícil, é ou não é? Só que não se engane com essa parábola aqui. Quando a parábola está ensinando, aqui não é o momento estático da nossa vida. Dia a dia, nós encaramos o coração à beira do caminho. Nós somos o coração à beira do caminho diariamente. Não é porque você se considera boa terra que você não vai ser, como eu disse, a evolução e a regressão. Isso não quer dizer que você não pode, em algum momento, agir como aquele coração à beira do caminho.
Cheguei totalmente fechado, ela não me atendeu, meu Deus, eu queria falar para ela. E aí cheguei bravo em casa, peguei logo minha merenda logo. Então, nós podemos dizer que o coração à beira do caminho é esse coração fechado. Diga assim, eu não posso ser um coração fechado. Nós precisamos ser humildes. E se nós não aprendermos, irmãos, dentro de casa a gente não aprende mais. E Deus vai usar sim o nosso cônjuge para nos repreender e vice-versa. Vai usar sim porque ele não vai descer e falar, você está errado. Ele vai usar ao seu redor. Como diz Carl Jung, né, nas suas teorias, e tem algo bem interessante que ele fala sobre a sincronicidade. O que é a sincronicidade? É aquilo que no seu dia a dia algo está te mostrando. Um exemplo aqui, né? O rapaz está procurando emprego, aí ligam para ele, oportunidade de emprego, aí ele fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Aí aparece uma borboleta, nunca tinha aparecido uma borboleta, né? Amarela, bonita, ele fala, isso aqui é um sinal para mim não ir. Não é isso. Na verdade, ele não está entendendo a sincronicidade. Na verdade, é um sinal para ele ir. E não o contrário, ele está lutando pelo emprego há muitos anos. Aí ele vai dizer, então a gente não consegue ler. O problema é que nós não conseguimos ler o que Deus está nos mostrando no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a minha esposa me repreendeu. Se eu fosse um cara orgulhoso, eu dizia assim, ela que não atendeu, o problema é ela. Eu não estou entendendo. Deus está usando minha esposa para me repreender. Tu tá de jejum, tu tá bravo aí, já pecou. Aí já veio logo Isaías no meu coração, na minha mente. Né? Eu faço, o jejum que eu quero não é a abstinência de alimentos, mas que tire do coração a impiedade, a grosseria. É esse jejum que Deus quer. Não é o jejum de regime. Né? O irmão abre o jejum meia-noite, Senhor, apresenta o meu jejum, dorme, acorda de manhã, estou te entregando. Não é jejum. Ou senão fica às 6 da manhã, apresenta o jejum, aí até o meio-dia, só abstinência de alimentos. Não, o jejum é você olhar para dentro de você para tirar o que não agrada ao Senhor. Talvez aquilo que você vai tirar hoje é aquilo que Deus vai te abençoar lá na frente. Né? Tem coisas que nós precisamos tirar do nosso coração para que Deus possa nos abençoar. Diga amém. Então, continuando aqui, um segundo coração que Jesus fala é o que é semeado em meio às pedras, né? Ou o solo rochoso. Né? Ou seja, tem ali a areia, né? Tem ali a terra, mas também tem pedras. E essas pedras, Jesus vai dizer que até começa a crescer. Né? A semente começa a crescer, ele começa a germinar. Só que vai chegar um momento em que... o que ele diz no versículo 21? Porque chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui é o tipo de coração que ele aceita com alegria a palavra do Senhor, ele recebe com alegria os princípios do Senhor. Entretanto, nós podemos perceber que nós servimos a Deus, começa a vir as lutas às vezes. Sim ou não? Olha só, Jesus, ele nunca prometeu riqueza. Você pode observar. Mas ele prometeu uma coisa. Na tua angústia eu vou estar com você. Nas tuas dores eu vou estar com você. Nos teus dilemas existenciais eu vou estar com você. E isso que Jesus prometeu. Só que a gente está focado em outras coisas. E a gente não consegue tomar posse dessa palavra. Então Jesus prometeu sim, esse que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em todas as dificuldades, ele prometeu estar conosco. Então, esse coração é aquele coração que recebe, mas ele não consegue entender que a tribulação é para manifestar a confiança dele no Senhor. Então, muitos irmãos caem no meio nesse solo. Porque começa a vir a luta, começa a vir a dificuldade. Você é afrontado. Você é crente, você está passando luta, porque o crente que é o crente não passa a luta. Não passa? Vai ler o livro de Jó. Aí você vai entender o que é luta. É claro, irmãos, que Deus não tem uma vida de luta para todo mundo. Talvez alguns Deus vai permitir que assim seja a vida de cada um. Deus tem os seus desígnios. Mas, de modo geral, todos nós passamos lutas. Mas, claro que não com toda aquela intensidade de Jó, talvez.
Mas em alguns momentos, talvez a luta chega nos derrubando igual como Jó. Já pensou, você trabalha, você é honesto, faz tudo certinho, e aí o diabo vai lá e fala bem assim, olha, também, o Senhor dá tudo para ele, como é que ele vai te servir? E Deus fala assim, então tira a riqueza. Ele te serve porque tu deste filho para ele, deu uma família abençoada, então tira a família. E aí o diabo começa a tirar tudo. Ele fala assim, toca na saúde dele para ver se ele não vai te blasfemar. Não tinha mais onde colocar enfermidade em Jó, né? Então ali Deus começa a provar algo que é muito profundo. O livro de Jó tem algumas teses que ele foi escrito para ensinar a igreja e o povo de Deus. A primeira dela é que o diabo tentou mostrar que nós só servimos a Deus por aquilo que ele nos dá. Saúde, filhos, emprego, família. E na verdade, Jó provou que é sim possível nós servirmos a Deus apesar daquilo que ele nos dá. Ou seja, Jó não tinha mais nada. Na verdade, ele tinha tudo que era o Senhor. Então, talvez aos olhos humanos ele estava todo, destruído, mas ele tinha uma fé firme, uma esperança e uma palavra que Deus ele era fiel. Né? E é justamente nesse contexto que muitos cristãos saem da presença de Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra, você está hoje aqui passando uma crise grandiosa na família, ou passou uma crise, talvez você quer desistir do ministério, talvez você está querendo, talvez não está entendendo o que aconteceu, por que você passou uma luta, mas tudo tem um propósito, e é para glorificar o nome do Senhor. E eu digo para vocês, talvez muitos aqui estão passando grandes traumas, queridos, talvez na família mesmo, talvez na vida financeira, situações bem delicadas e bem difíceis, que até hoje você ainda não caiu a ficha por que tudo isso está acontecendo. Mas pode ter certeza que é para glorificar o nome do Senhor. Jó entendeu que ele não estava sozinho. Deus estava com ele. E essa confiança que nós precisamos ter. Amém? Nós não podemos ter uma confiança somente por aquilo que ele pode nos dar. Hoje eu conversava com meu irmão, ele já há 2 semanas que a casa dele foi assaltada, ele ficou pensando, mano, eu ainda não entendo hoje por que aconteceu isso. Como é que a pessoa entrou? Mas, estava um pouco ainda assim, como é que chama? Ainda inconformado, né? A pessoa, você chega lá, a pessoa entra na tua casa, abre tua casa, pega o que ele quer roubar e leva e é chato, né? A pessoa entrar na tua casa, roubar aquilo que é seu. Eu conversando ali com ele, falei, mano, deixa eu te falar alguma coisa aqui. Aí ele, porque ouvindo ele falou bem assim também. Mas eu vou colocar aqui uma câmera, vou colocar um cachorro aqui e não sei o quê. Aí ele falava, falei, mano, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, pode colocar aqui a nossa Egel. Vão mexer. Entendeu? Se tiver que roubar, pode colocar aqui carro blindado que vão... Eu falei, tu já colocou ali a câmera e tal, então pronto. Descansa, Deus tem um propósito. Eu falei, na verdade, é bom nós perguntarmos o que Deus quer nos ensinar com isso. Que Deus é bom, que nos guardou. E eu acho que Deus colocou um temor até no coração do ladrão, que ele colocou a chave até lá na janela, devolveu a chave, né? Acho que ele queria subir de volta, não conseguiu. Aí ele falou, o que eu faço, né? Aí, vou colocar aqui a chave, guardou a chave na janela. E porque fosse uma pessoa mais ainda ruim, tinha jogado a chave, porque geralmente, quem rouba faz isso. Ele não vai para fazer coisa legal, não. Ele vai para o que ele puder bagunçar, ele bagunça, né? Eu lembro de irmãos, que limpou até, se limpou lá, roubou uma vez a casa da minha avó, aí pegou os panos de prato, se limpou todo e jogou os panos de prato todo. Aí eu falei, bandido, minha avó, bandido mal, mano. Eu não vou falar onde ele passou o pano, tá bom? E já entenderam o mistério. Diga assim, Deus que nos guarda. Amém? Então, se eu como servo de Deus não tiver esse coração para entender o que Jesus está falando, eu vou tombar aqueles no meio das dificuldades. Estou lhe dizendo, tem muita gente, porque ela não entendeu a palavra, ela não sabe lidar com as dificuldades, diz aqui que as dores, as lutas, diz o versículo 22, né? Não, 21. Chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Por que eu estou passando por isso? Eu não precisava passar por aquilo e tal. Então a gente fica naquele dilema.
Então, diga assim, misericórdia, Jesus. Será que o nosso coração é um pouco assim? Às vezes é um pouquinho, às vezes é um pouquinho o nosso coração assim. No meio das lutas, das dificuldades, na escassez, nós precisamos depender do Senhor. Quantas vezes eu posso dizer aqui, testemunhando com a minha esposa, que teve meses assim que a gente estava muito preocupados com algumas questões financeiras. Eu falei, amor, nós não estamos trabalhando secularmente, né? Estamos só na obra de Deus. Então o que nós vamos fazer? O que nós temos? Oração, então vamos orar. Senhor, abençoa, multiplica. Senhor, abençoa. Esse mês temos um compromisso. E começamos a orar, colocar diante do Senhor. Tu és fiel. E, querido Deus, foi abrindo as portas. Mas, no primeiro momento, dá vontade de bater um desespero. Você vê a dificuldade financeira. Talvez você tem dias aqui que eu digo, talvez muitos aqui não tinham nem o que comer. Teve dias assim que eu falei assim, glória a Deus pelo ovo. Né? Glória a Deus pelo ovo com feijãozinho aqui que vai legal. Mas confiamos no Senhor. Então, e aí talvez Deus está nos provando naquele momento ali. Vou enxugar um pouquinho aqui para ver que isso vai continuar me glorificando. Eu lembro de uma história de um rabino que um rabino contou que havia um judeu que ele era muito pobre assim, financeiramente, muitas dificuldades financeiras, assim, vivendo uma situação muito, muito delicada, mas ele sempre tinha uma atitude positiva no meio das dificuldades. O que ele fazia? Quando ele chegava em casa, ele falava, amor, você fez aquele bife maravilhoso. Aí lá vem, só o arroz mesmo. Ele falou, que bife maravilhoso, que coisa gostosa. É o melhor bife que eu já comi na minha vida. Ele comia com alegria. E aí quando ele ia para a sinagoga, ele pegava, quero que você pegue aquele meu melhor blazer hoje. Aí lá vem, tá aqui, o blazer todo furado, todo rasgado. Que blazer maravilhoso, hoje eu vou servir ao Eterno. E às vezes, irmão, nós estamos reclamando, às vezes, de barriga cheia, né? Até falei ontem no casamento. O que é reclamar de barriga cheia? Você come, você fala assim, não gostei muito dessa carne, mas comeu tudo. Comeu, tá cheio, não pagou nada, ele foi convidado para comer. E aí, gostou, irmão? Eu gostei, mas tá um pouco salgado o negócio. Aí começa, mas tá cheio, tá, entendeu? Farto. Então, reclamando de barriga, pega ele, Giovanni. Só o sangue. E o terceiro coração, digo o terceiro coração, é o solo entre os espinhos. Aqui já muda a situação. Se por um lado, o coração que cresce, ou melhor, o coração que é o solo, onde a palavra cresce e no meio das dificuldades ele para de crescer, o que é o coração onde a palavra é semeada e lá tem os espinhos também? Já é o contrário aqui, Jesus já fala de um outro ponto. O que foi semeado, versículo 22, dos espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui, queridos, é aquela pessoa que ela perdoa, ela é amorosa, ela entendeu a palavra, só que a preocupação dela está só no sustento. Ela está servindo a Deus, talvez ela esteja na igreja, ela está vindo e tal, ela perdoa, ela é amável, só que o coração dela não tem paz, porque ela está preocupada muito com o sustento, apenas. O que eu vou vestir, o que eu vou comer? Ela perdoa, ela é legal, ela é amável, ela tem o respeito de todo mundo, mas lá no íntimo dela tem uma preocupação muito grande ainda com o sustento e com a questão financeira. E aí o que acontece? A palavra também é sufocada aqui, o crescimento da palavra. A fascinação, os cuidados do mundo, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, porque é algo que nos preocupa hoje, né? Não que Jesus, queridos, está negando essas necessidades, não é isso que a parábola está dizendo. Jesus, ele entende as nossas dificuldades e ele quer sim nos ajudar. Nós temos muitas passagens que Jesus, ele fala, se um filho pedir um pão, né, para o seu pai, ele vai dar uma pedra? Não, ele fala, se os seres humanos são maus e sabem dar boas coisas, ele fala, quanto mais o vosso pai. Só que existe um abismo entre fé e a fé e nosso relacionamento de fé com Deus. Então nós temos essa dificuldade de acenar para Deus com fé e tomar posse das bênçãos e ter um coração em paz. Então muitas vezes o que acontece? Lá tem os espinhos que cresceram, talvez nesse coração,
né? Aqueles espinhos cresceram junto com a palavra, e a palavra do lado ali crescendo, competindo ali. Palavra que está bonita aqui, ó. Crescimento bonito, mas tem uns espinhos aqui, ó. E é uma luta. E eu pergunto para você, quem está prevalecendo? As preocupações, a fascinação com as riquezas? Apenas o sustento? Ou nós temos uma atitude? Nós podemos dizer assim, eu vou cultivar melhor esse coração para que ele possa combater esses espinhos. Espinhos são preocupações, algo que nos preocupa. Talvez, mais específico aqui, né, chegando os cuidados, né, do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Ou seja, eu não consigo, no meio das dificuldades, ter paz no meu coração. E eu preciso achar essa paz. Eu preciso achar essa paz. Se eu não achar paz no meu coração, eu vou viver angustiado. E eu digo para você, queridos, que esse é um dos grandes motivos das pessoas saírem da presença de Deus. Então, aqui, Jesus nos convida a nós olharmos para dentro de nós. Olharmos como está o solo do nosso coração e tomarmos a atitude e a postura de trabalharmos as mudanças que o meu e o seu coração precisam todos os dias. E não é brincadeira não, irmão, nós enfrentamos lutas tremendas. E aí quando nós não conseguimos, e hoje é o culto de busca do Espírito Santo, Deus é tão bom que nos dá o Espírito para que possa nos ajudar a olharmos para dentro de nós e falar, isso aqui eu preciso mudar. Eu não posso ser fechado e dizer que eu não preciso de mudança. Eu conversava certa feita com um líder, um pastor, não é do nosso ministério, e eu falava assim, olha, o meio pentecostal está podre, desculpa a palavra. Podre em que sentido? Levantaram uma muralha de moralidade, o pastor prega no altar, ele acha que é um super-herói, não tem coragem de expor as suas fraquezas, porque ele tem medo da crítica, porque é um poço de orgulho. Claro que ele vai botar a boca aqui e falar todos os pecados dele, mas ele tem que passar suas fragilidades. Certa feita eu vi um testemunho de um irmão, que ele estava doido de ir embora da igreja, porque ele falou, rapaz, essa igreja só tem pessoas santas, o pessoal vai no lado, só conta testemunho de bênção, de riqueza, e isso e isso. Eu falei, rapaz, eu estou aqui todo quebrado no pecado. Aí um dia ele estava naquele dia estava descendo, é o último culto que eu vou assistir nessa igreja. Aí o pastor se levantou, aí falou, irmãos, eu quero compartilhar uma derrota e uma vitória. Aí compartilhou uma derrota na vida pessoal dele, uma vitória. Aí no final do culto o irmão falou, pastor, me identifiquei com o Senhor. O que o Senhor falou é o que eu estou passando. E era o meu último culto nessa igreja. Porque só tinha pregação de vitória, de conquista. Eu falei, eu sou o único pecador dessa igreja. Então, infelizmente, tem uma muralha hipócrita no meio pentecostal E aí por isso que você vê esses escândalos aí que está acontecendo no meio pentecostal. Igrejas, com todo respeito, evidentemente, igrejas onde aceita-se, né, as opções sexuais de qualquer forma, pastores, aqueles que nós admirávamos quando cantava ali, agora estão totalmente transvertidos de outra situação, porque a moralidade não deixa a podridão aparecer. Mas tem um momento que uma hora vai feder. E quando fede, meu irmão, todo mundo sabe onde está o problema. Então, pessoas que não estavam curadas, não estavam tratadas, estavam no altar, se vangloriando, no lugar de dizer assim, só vou subir quando eu estiver tratado, quando eu estiver curado, quando eu curar nessa área da minha vida, eu estiver nessa área da minha vida curada e transformada, eu vou subir. Então, eu digo, Senhor, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu tenho muito temor. Eu procuro, Senhor, eu só quero pregar o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu recebo do Senhor. E eu não teve uma palavra, que, graças a Deus, não falo isso para me gloriar, mas que eu vim aqui e falei só por falar. Sempre foi uma palavra que eu recebi de Deus. Não sei se preguei da melhor maneira, mas foi aquilo que eu recebi de Deus. E eu quero, Senhor, eu quero ministrar aquilo que eu recebo do Senhor. E essa palavra Deus ministrou no meu coração. Desde a segunda-feira, esses 4 corações, né? Senhor, eu quero ser essa boa terra que nós já vamos falar, eu quero ser essa boa terra, não quero tombar no meio do caminho, porque eu vejo que esses corações são fases da nossa vida também. Talvez tem fase que você é invertido, caiu no meio dos espinhos, mas tem momentos que a sua vida está como no meio das pedras, ou tem vezes que está na beira do caminho que você não quer abrir de jeito nenhum. Podem falar, te chamar, te evangelizar, você não abre. Eu sou ignorante mesmo, eu sou estúpido, sou arrogante, só que ele fala isso só para tirar de tempo, ele não reconhece, né, as suas falhas, as suas mazelas interiores.
Então, queridos, e o último coração para nós concluirmos aqui é o coração que Jesus fala que é a boa terra. Eu preciso, diga assim, eu preciso ser a boa terra. Aquele que é a boa terra, ele aceita conselhos, ele procura seus líderes, ele procura instrução, ele vem ao culto, ele se envolve, ele participa. Ele tem uma visão diferente do cultuar a Deus. Aqui não é apenas um local para a gente só nos juntarmos aqui, ou só já cumprir o meu dever religioso dessa semana. Não. Como diz aquele louvor, né? Quando a luz se apagar, quando não tiver, quando o mover passar, eu quero estar na tua presença, eu quero estar com o Senhor. Isso aqui, irmãos, é um convite para nós trazermos o Senhor todos os dias para a nossa vida. É olhar para dentro de mim e falar, eu preciso tirar essa podridão que tem no meu coração todo dia. Eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. E aí, querido, você tem o maior carpinteiro da história. O carpinteiro de Nazaré. Ele vai esculpir a imagem de Deus dentro de nós. Não é à toa, evangelista Mário, meu pastor Sam, que Jesus foi carpinteiro. Irmãos, ele só pegou madeira braba, irmãos. Já pensou os discípulos? Se nós olharmos a vida dos discípulos, eram 12 que possivelmente nenhum de nós escolheríamos. Pedro, é doido, Pedro é cabeça quente, rapaz, é doido, chama Pedro. E João, Senhor, quer que mande fogo do céu, né? Para consumir a todos. Meu Deus, já quer logo matar logo. Não tem aquele Senhor, quero matar logo, Senhor. Tomara que morra. Não, tem pessoa que é assim. Quem não falou isso com raiva? Tomara que morra. Quem nunca falou isso com raiva? Sangue de Jesus tem poder, né? Tem aquele, tô contigo. Tamo juntos. Mas quando tu precisa mesmo, só o sangue. O apóstolo nem conheço. Poxa, nem sabia que estava precisando, a pessoa fica se saindo da situação. Então Jesus, que ele pegou 12 discípulos difíceis, diga assim, eu estou entre eles. Mas tem esperança para cada um de nós. Tem esperança para todos nós. Amém? Tem ou não tem? Tem, glória a Deus. Tem esperança para cada um de nós. E aí eu concluo dizendo algo, irmãos, que choca o meu coração, né? Certa feita ele estava ali naquela cruz. Todos estavam olhando, talvez contemplando a sua derrota, contemplando falou tão bonito, mas olha o que aconteceu. Morreu pregado aí, ó, sem esperança. Tu não é o filho de Deus, desce daí. Mas ele confiou nas sementes. Suas palavras são sementes. Eu quero perguntar para você, como que você está cuidando dessa semente? Ele estava ali naquela cruz, todo destruído, irmãos, pelos nossos pecados, pelas nossas ignorâncias, pelas nossas malignidades do nosso coração. Mas ele falou assim, eu semeei, eu confio nas sementes que eu semeei. E se você confiar nessas sementes hoje, nessa noite, nesse dia, seu coração vai ser uma boa terra. Seu coração vai ser uma boa terra. Ele é maravilhoso porque quando eu sou ignorante, eu devo lembrar, vou pegar a semente do perdão, da humildade, do domínio próprio. Quando eu quiser brigar com a minha esposa, me chatear, domínio próprio, fruto do Espírito. Esse relembrar da palavra, que a palavra realmente ela é, aí você deve chamar aquele que sabe adubar a palavra, que é o Espírito Santo. Porque parece que a semente não tem mais poder, mas o Espírito Santo fala assim, tem sim. Estou fortalecendo ainda mais essa palavra no teu coração. E aí, queridos, esse adubo do Espírito é algo maravilhoso. Às vezes, quem já plantou sabe que tem, às vezes, as pragas que querem destruir ali a plantação.
Mas Jesus sabe também mandar o que mata as pragas, né? Para que possa a plantação continuar dando os frutos, né? Eu quero dizer para você nessa noite, perguntar: quantos querem ter um coração que é a boa terra? Eu quero, queridos, a cada dia. E toda vez que, como eu estava dizendo, né? Às vezes talvez eu estou me iludindo demais com as riquezas, ou talvez no meio das lutas eu não estou tendo fé, mas eu pego a palavra dele e coloco nesse dia a dia da minha vida. Eu estou esculpindo um pouquinho dele dentro de mim. Um pouco dele está sendo formado dentro de mim. E a cada dia eu me pareço mais com ele. A cada dia eu pareço mais com ele. Dia a dia, aquela luz que vem da sua palavra, que está em mim, brilha e reflete sobre os outros. Amém? Então eu queria convidar você nesse espírito, para você olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: eu quero hoje ser essa boa terra. Eu quero que essa palavra ela frutifique dentro de mim. Eu quero que essa palavra ela crie raízes dentro de mim. Não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades, daquilo que você pode enfrentar. Tenha medo de não ter raízes. O que deixa uma árvore firme são suas raízes. Ela está ali plantada, quanto mais profunda ela desce, mais ela vai achar água. E quando ela pode estar pouco até ventos batendo ali, mas ela está ali, ó, na água, ela vai ficar firme. As raízes vão fincando. Você pode ver que para arrancar uma árvore, se ela tiver com as raízes fincadas, é ruim de tirar. E ainda mais o tamanho de uma árvore, né? Até uma planta simples, né? Quando você quer puxar, você fala, epa, você tem que fazer muita força para arrancar. Porque ela criou raízes ali, né? Então não tenha medo de passar lutas. Tenha medo de não ter raízes. Se você não tiver raízes, você cai. Só cai quem não tem raízes. Eu queria convidar você a se pôr de pé nessa hora. Nós vamos louvar o Senhor e nós vamos orar. Eu quero que nessa noite você possa sair desse lugar com raízes profundas na presença do Senhor. Que você possa sair fortalecido pelo Senhor. Que você possa ser hoje a boa terra, onde você sabe pegar as sementes certas, colocar no solo do seu coração, para que você possa dar os devidos frutos que agradam, né, e que o Senhor ama. Amém?